Muito bom dia, maravilhosa, ungida, separada, aquela que não se molda aos padrões do mundo, mas que é transformada dia a dia, de glória em glória, pela exposição à palavra e à presença do próprio Deus, que forma Cristo em nós, inclusive por meio das adversidades, das nossas limitações, dos nossos medos. Ele não desperdiça nada e usa tudo para formar Cristo em nós, para que nós possamos responder à sua vontade e ao seu propósito. Minha amiga, que fase, hein? Já falei isso no outro áudio, mas eu não consigo pensar em outra coisa, assim. Romanos 12 é só eita atrás de eita, como diria uma boa carioca, eita atrás de eita. Bota o capacete na cabeça, mas abre o coração e prepara para a pedrada do nosso Dash. O áudio de hoje você viu aí, né, minha amiga? Eu gosto de estar perto de quem me faz crescer. Ai, hoje não vai ser fácil, não. Romanos 12, 16 diz assim: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E esse versículo está naquela sequência clássica que começou no versículo 9. Né? Nós já falamos, ele vai falar do amor sem hipocrisia, da honra, do zelo, da perseverança. E nos últimos episódios aí nós falamos sobre compartilhar as emoções, as alegrias e as lágrimas. E agora ele vai falar sobre viver em humildade e perseverar e preservar, né? Perseverar na unidade, preservar a unidade. O tema central aqui é a humildade que produz a unidade. Ele vai dizer assim, ó, tem o mesmo sentimento uns para com os outros. E a palavra aqui que ele está usando significa pensar, ter uma disposição, cultivar essa atitude. É a mesma palavra usada lá em Filipenses 2. Não significa que todos vão ter a mesma opinião sobre tudo, nem que vão ter personalidades iguais. Paulo está falando sobre uma disposição comum, uma maneira de olhar para os irmãos, uma mentalidade. O foco aqui é na unidade do coração. E depois ele vai falar, em lugar de seres orgulhosos, ele está falando, em lugar, ele está substituindo uma coisa por outra, né? E literalmente aqui a palavra que ele usa é, não pensem coisas elevadas. E aí você vai juntar com outro texto em que ele fala, não pense de si mesmo além do que convém, que é, em outras palavras, se ele fosse dar o papo reto como carioca, ele dizer, cara, não se acha muito não. Não se acha muito não. Não fica achando que você é mais do que você de fato é. Se vê, olha para o espelho e se vê como eu tô te vendo. Não se acha mais, mas também não se acha menos. Olha como eu tô te vendo. A ideia é, aqui do não ser desorgulhosos, é não busca posição. E aí você vai lembrar da sociedade romana, que buscava posição. Ele está dizendo, não busca posição, não busca prestígio, não busca status, não age com superioridade. Lembra que a sociedade humana era profundamente hierarquizada. O status social era tudo. A igreja, e por que ele combate isso na igreja? Né? Porque a igreja reunia ricos e pobres, escravos e livres, judeus e gentios. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, em um outro momento, ele vai dizer, na igreja não tem livre e não tem escravo, não tem homem e não tem mulher, não tem judeu e não tem gentio, ou seja, o evangelho acaba com essa lógica de hierarquia. Ele está dizendo, o evangelho é, é Cristo pegando a régua assim e nivelando todo mundo. Não interessa de onde você veio, qual é seu histórico, qual é seu gênero, qual foi o pecado que você cometeu, qual é o seu status social. A régua do sangue de Jesus passa assim em todo mundo e fala, vocês são todos filhos, todos herdeiros, todos sacerdotes, sacerdócio santo, separado para Deus. E ele vai dizer, condescendei com o que é humilde. Então Paulo está dizendo aqui, associem-se com pessoas humildes. Essa é uma das versões possíveis, tá? Tem outras interpretações, mas eu vou pegar esse caminho aqui. Ele está dizendo, não escolham relacionamentos apenas para buscar prestígio. E por que eu estou pegando esse caminho? Porque é o que faz sentido ao contexto da luz da igreja de Roma, do povo de Roma. Ele está dizendo, se associem às pessoas, mas não fique escolhendo relacionamento apenas porque a pessoa pode te dar prestígio. O que isso fala sobre o nosso tempo, minha amiga? Se a gente passar 5 minutos roletando vídeos no Reels, no TikTok, vai ter algum guru da internet dizendo: não perde seu tempo com quem não vai te fazer crescer. A pergunta é: você só se envolve em relacionamentos em que você recebe alguma coisa? Quais são os relacionamentos em que você dá alguma coisa? Você está fazendo o outro crescer? Porque se você faz o outro crescer, esse é o sentido bíblico. Mas o guru da internet vai dizer: faz network, seja intencional. Não estou dizendo que você não tenha que ser. Não estou dizendo que você não tem que fazer network. Quem aqui já participou dos meus atendimentos, já foi mentorado por mim, ou ainda é, sabe que eu falo de ser intencional, de ser estratégico, de construir. O que eu estou dizendo é, você não vai se relacionar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, você não vai se relacionar com as pessoas só porque você vai ganhar prestígio. A ideia é, a ideia dele é, não mantenha a distância de pessoas simples só porque elas são simples.
porque isso podia acontecer facilmente mesmo na igreja. Os ricos poderiam se afastar das pessoas pobres da igreja pelo simples fato delas serem pobres, esquecendo que elas eram uma igreja e que elas faziam igreja junto com essas pessoas. Quando eu li a palavra condescendei aqui, que o apóstolo Paulo usou, não é exatamente o contexto, mas eu lembrei de um conceito teológico da Reforma Protestante que fala sobre a condescendência de Deus. É um conceito muito importante da teologia reformada, que fala que Deus, num ato voluntário, ele se aproxima de criaturas infinitamente inferiores a ele. Ele vai acomodando a sua, o seu poder, a sua existência, a nossa condição para que nós possamos conhecê-lo e nos relacionarmos com ele. Camila, tá muito difícil isso. Tem como falar de jeito mais fácil? Pois claro que tem. O João Calvino, ele trouxe um exemplo muito legal, uma imagem muito bonita. Ele diz que, ao se revelar, Deus fala conosco como se fosse uma mãe ou um pai que adapta a linguagem para conversar com uma criança. Isso significa que Deus não muda a sua natureza, mas que ele acomoda a sua revelação à nossa capacidade limitada. Por exemplo, o texto bíblico vai dizer: Deus fala, Deus estende a mão, Deus se arrepende, lá no contexto, por exemplo, do dilúvio, né? Deus se arrependeu. Esses textos, eles usam uma linguagem que a gente chama de fenomenológica, né? Ou seja, a linguagem do fenômeno. São expressões que são acomodações, ou seja, Deus não tem um corpo físico, mas ele usa uma linguagem humana para que nós possamos compreendê-lo. E aí eu lembrei dessa condescendência, é Deus descendo, Deus sendo condescendente. Hoje a gente usa muito a palavra condescendência num sentido que é negativo, né? Muitas vezes de ser passivo, de permitir que coisas aconteçam. Mas aqui é condescendência no sentido de Deus descendo, sabe? De Deus descendo ao nível de capacidade intelectual, cognitiva, perceptual e relacional que nós temos. E é como se, no contexto de Paulo, é como se ele estivesse dizendo: não se bota num pedestal, não. Não se bota num pedestal. E aí depois o apóstolo Paulo vai dizer no restante do versículo: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo está citando aqui uma tradição judaica e batendo numa tradição judaica que era o orgulho intelectual, que não era só judaico, né? Nós precisamos combater esse orgulho. A autossuficiência, a pessoa que acha que sabe mais, que está sempre certo. E se a gente for unir as três frases, né, quando ele combate o orgulho, ele está falando, primeiro, na maneira de pensar. Segundo, na escolha das pessoas com quem nos relacionamos. Terceiro, na maneira como nós avaliamos a nós mesmos. É um versículo completo sobre humildade. No judaísmo, a humildade era característica de alguém que é justo. Se você lembrar de Moisés, amiga, você vai lembrar que Moisés era chamado de o homem mais humilde da terra. Os profetas anunciavam continuamente contra o orgulho, e Jesus também. E Paulo mostra que a igreja, ela não pode reproduzir as hierarquias do mundo. E ai, isso é muito confrontador. Porque nós fazemos faculdade, mestrado e pós-graduação e nos envolvemos em estruturas organizacionais que, mesmo que digam que não são hierarquizadas, que as pessoas não valem pelos cargos que têm, na prática é muito disso que acontece. Vale pela casa que mora, pelo carro que dirige, pelo cargo que tem, pela bolsa que usa, pela roupa que veste. E o apóstolo Paulo está dizendo: Camila, não traz as hierarquias do mundo para a igreja. Ele está dizendo para você, amiga, não traz a hierarquia do mundo para a igreja. Na igreja não tem rico, não tem pobre, não tem mulher, não tem homem, não tem escravo, não tem livre, não tem gentio e não tem judeu. O sangue de Cristo nivela todos vocês, pecadores, que precisam se arrepender e que depois de se arrependerem ingressam no corpo de Cristo e se transformam em representantes de Deus no mundo, boca de Deus no mundo. Não pega a ótica do mundo e traz para a igreja, porque o reino do qual você faz parte, para o qual você foi resgatada, ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Minha amiga já, quer dizer, curte esse vídeo. Ai, meu Deus, se inscreve nesse podcast para que você possa receber receber em primeira mão esses áudios, né? O áudio que eu mando para você. Compartilha com uma amiga, uma irmã. Se tiver alguma agenda na sua igreja, me convide. Me convide para compartilhar a palavra, para ministrar uma palestra, para a igreja inteira ou para ministérios específicos. O coração e a agenda estão abertos, porque a palavra do reino precisa ser ministrada e compartilhada. E eu falei, né, que ele nos resgatou do império. O que é o império? É uma organização que avança por meio da violência. O Império Romano, por exemplo, invadiu diversas sociedades e terras e matou gente, estuprou mulheres e roubou dinheiro e fez o caramba. Era o império, ou seja, o império ia avançando para que o César, o governador, o rei o imperador nesse caso, ele recebesse poder. E, e o texto bíblico vai fazer essa distinção, né, entre o império das trevas, e o reino. O reino é legítimo, o reino é coerente. E ele nos transporta para o reino do Filho, do seu amor.
Nós não estamos mais sob o governo do império das trevas. A gente não pode levar os conceitos do império das trevas, do império do mundo, da hierarquia do mundo para nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, a renovação do nosso entendimento pela palavra profética de Deus, aberta aqui, ó, diante dos nossos olhos. Eu estou profetizando a palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Que você tenha o mesmo sentimento uns com os outros, que você não se ache sábia demais aos seus próprios olhos. Levanta, responde ao que Deus quer fazer na sua vida, se arrepende, reconhece aquilo que precisa reconhecer. E não esquece, minha amiga, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.